Senhor, só Tu és o Deus verdadeiro, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Receba, Senhor, neste momento a nossa adoração a Ti, porque nós queremos Te agradecer e Te louvar e dizer que nós confiamos em Ti e que só o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Tu és maravilhoso e exaltado. Santo é o Senhor, ó Pai, nós Te louvamos. Isso é essa palavra do Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, que sem Ti se revelou. Acolhido esse nome acolhido esse nome o nome de Jesus, meu Deus. Acolhido esse nome maior que tudo Ele acolhido esse nome nome de Jesus. Deixou o céu para mostrar, veio tantos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amor maravilhoso amor maravilhoso o nome de Jesus, meu Deus. Amor maravilhoso maior que tudo Ele amor maravilhoso nome de Jesus. Amor maravilhoso nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste libertar. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome poderoso esse nome o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome maior que tudo Ele poderoso esse nome nome de Jesus. Poderoso esse nome nome de Jesus. Graça e paz
Hoje estamos aqui via internet por causa da eleição. Achamos melhor fazermos assim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que verdadeiramente a glória do Senhor venha sobre ti e que esse momento seja um momento de bênção, de liberação do poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quero orar, receba nesse momento. Ó grande Deus, eterno Pai, é em nome de Jesus Cristo, Senhor, que estamos aqui reunidos, através, Deus, desse momento da internet, para visitar os lares de todos os irmãos e irmãs que estão agora podendo nos ver. Eu oro, Deus, no poder do Espírito Santo, te pedindo a bênção. Cura o enfermo, levanta o abatido, Senhor. Faz a tua obra no sentido de que todos os problemas o Senhor possa ajudar a resolver. Deus, dá a bênção da cura da enfermidade, da repreensão do mal. Eu estendo a minha mão para abençoar a todos que estão agora ligados comigo em oração. Deus, derrama o teu poder. Eu sei que o Senhor entra com providência e assim será, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, crendo que grande é a tua obra, Senhor, e tudo aqui é para a honra e glória do teu santo nome, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Como eu estava dizendo no início, nós optamos hoje por esse momento de ser o culto realizado pela internet. Provavelmente já estamos quase chegando aos resultados finais. Na nossa cidade, quem é o prefeito, se ele foi reeleito, ou se teremos um novo prefeito, os novos vereadores, também quais foram os vereadores reeleitos ou os novos, enfim, é a nossa expectativa, porque hoje, durante todo o dia, fomos às urnas. Que seja feita a vontade do Senhor. A igreja, ela ora e nós só instruímos. Cuidado com o tipo de candidato que você está querendo votar, ou votou, ou vai votar. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós precisamos defender algumas bandeiras. Primeiro, a bandeira de Cristo Jesus, a palavra, a igreja. A bandeira da família, que tem que ser respeitada porque é uma vontade do Senhor. A bandeira da liberdade individual, porém, exatamente lutando contra o pecado, para que nós possamos viver a vida conforme a vontade de Deus. Então, que os candidatos que assim pensam devem e merecem ter o nosso voto. Cuidado com aqueles que, se dizendo populistas, são contrários às coisas do Senhor, são contrários à lei de Deus, são libertinos, perseguidores de Cristo. Cuidado. Esse é o cuidado, nós oramos por isso, para que também corruptos e pessoas que são apenas aventureiras não tenham poder nas mãos, mas que verdadeiramente tenhamos pessoas corretas, transparentes, honestas, que pensem no povo e que obedeçam a Deus. Essa é a nossa visão. E assim tínhamos e que teremos que votar, para que nossos filhos tenham o melhor legado e tenhamos uma nação, um estado, que é o estado de São Paulo, onde nós estamos, a cidade nossa, que é Cunha, e as cidades do Vale do Paraíba aqui, ou quem está nos assistindo em outros estados, até mesmo fora do Brasil, que os governos sejam governos corretos, justos e honestos, para que o povo não sofra. Oramos por isso, e quem for eleito terá a nossa oração e, enquanto forem corretos, o nosso apoio. Quando não tiverem corretamente, estaremos falando, estaremos avisando, estaremos orando para que Deus possa mudar. O importante é nunca se levante contra nenhuma autoridade instituída por Deus.
Quando Deus institui, essa autoridade tem que ser obedecida. A não ser que essa autoridade se volte contra Deus. Aí, contra Deus, nós não podemos de maneira nenhuma concordar, aceitar e até mesmo viver sem que a gente lute para que as coisas sejam transformadas. Que Deus abençoe aos novos eleitos e que tenhamos uma nação que possa crescer e prosperar, em nome de Jesus. E examinando essas coisas todas, eu particularmente pensei em trazer uma palavra que venha de encontro a esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de pandemia, de riscos, de situações diversas, no sentido de cuidados, como também um momento político, campanhas políticas e tudo mais. Alguns amigos locais, eu vou falar sobre o local, alguns amigos locais, candidatos, desapareceram, porque tinham que correr. O nosso município é muito grande, parece que é o 9º ou 10º em extensão no estado de São Paulo. Então, entre tantos 500 e tantos municípios que tem por aí, parece, sei lá, mas é uma quantidade muito grande, está entre 9 e 10 dos maiores, então realmente é um município grande. Então esse município tem que ser visitado, tem lugar que você demora 1, 2 horas para chegar dentro do nosso município, porque é montanha, é estrada de terra, e os candidatos tiveram que correr, percorrer, visitar famílias, visitar casas. E o que eu entendi nisso? Eu vi muita ansiedade, correrias, preocupações, tanto dos candidatos como aqueles que trabalham para os candidatos, os que são simpatizantes. A gente vê assim eu diria, preocupação geral. Uns dizendo quem será, quem não será, quem é, quem não é. Alguns discutem, até apostas existem nessa cidade de quem vai ganhar ou quem vai perder. É muito interessante. E o que eu vi? Eu vi assim, juntando pandemia e juntando a campanha, uma ansiedade coletiva, uma ansiedade geral. E isso, olhando para a palavra do Senhor, é uma questão assim que não é muito bom não, tá? Mas eu quero ler umas coisas aqui na Bíblia que são muito importantes, interessantes e que nos chamam a atenção. O primeiro texto está em Isaías 64:4. Isaías 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que interessante. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos de nós já não perdemos o sono, preocupados por aquilo que ia acontecer no dia seguinte? Dívida, problema, como solucionar, problema de saúde, que vou fazer. Então, muita gente perde o sono, vira insônia, e alguns ficam até dias assim, preocupados como vão solucionar o problema de uma dívida, se estão desempregados ou não, como está o problema no casamento, um filho. Muitas são as questões que geram a falta de sono, a insônia, que não nos dá, assim, condições de dormirmos corretamente direito. Independente disso, existe também aqueles que não têm tantos problemas, mas têm o seu foco em ganhar dinheiro, em ter propriedades,
em ter condições melhores. Aí trabalha muito, corre daqui para ali e, de fato e de verdade, tem posições que às vezes a família é prejudicada, a pessoa não dá assistência à família, não vai à igreja, não busca Deus, e corre, 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 acorda de madrugada, vai dormir muito tarde, não dorme direito. É uma vida, por quê? Porque o camarada tem ambição, tem a necessidade de achar que precisa ter mais dinheiro. Eu também quero ler para vocês uma palavra de um salmo. É o Salmo 127. O Salmo 127, no versículo 2, diz assim: olha só. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele, o Senhor, supre aos seus amados enquanto dormem. A Bíblia traz coisas assim muito importantes que precisamos analisar. Eu conheço vidas, pessoas que estão ficando doentes emocionalmente por causa de não dormir direito, de uma ansiedade tremenda, ganha até bem, mas quer ganhar mais. E aí extrapolam. E eu não estou dizendo isso, não é qualquer um não, viu? É muita gente. Grande parte da população está passando por isso. Nas grandes cidades como São Paulo, ainda tem o problema do trânsito. Gente que precisa andar 2, 3 horas de condução, um ônibus, metrô, trem, para chegar no seu trabalho. Então tem que levantar às 4 da manhã, porque entra às 7, sai às 5 da tarde, chega às 8, 9 da noite, cansado, com problemas sérios e tudo mais. É uma luta. Mas a Bíblia mostra uma outra coisa. E eu quero também dizer para vocês que existem pessoas que não entendem algumas coisas da Bíblia, como, por exemplo, com Jó. O Jó, quando ele perdeu tudo num dia. Num dia, você vai ver lá o texto, Satanás escuta da parte de Deus no momento crucial que Deus diz assim: Satanás, olha meu servo Jó. Ele é um homem correto, íntegro, se desvia do mal, um caráter tremendo, teme ao meu nome, me serve. Aí Satanás lança um desafio. Tira o que ele tem. Tira dele os bens, para ver se ele não vai murmurar, para ver se ele não vai ficar revoltado. A Bíblia diz que Satanás, ele de dia e de noite acusa os escolhidos de Deus. É um trabalho dele. Ele desafia. E cabe a nós prestarmos atenção na orientação bíblica e buscarmos o Espírito Santo para a gente não ser pego de surpresa, como Jó foi. Só que Jó ele foi pego de surpresa, mas ele teve um caráter tremendo. Porque ele perdeu seu rebanho, ele perdeu tudo em termos de bens, de plantações, porque foram roubados e queimados. Ele perdeu seus filhos. Eles estavam numa casa e lá houve terremoto e tal. Tudo. Incêndio, tudo. O que aconteceu? Os filhos morrem. E aí Deus havia dito: olha, você pode tocar nos bens, toque em tudo, mas não toque nele. Mas numa coisa ele podia tocar, que era no físico. Então Jó começa a ficar doente. E aí Jó diz: perdi tudo, está tudo errado. Aí ele diz: eu vim para um mundo nu e voltarei nu. Olha só, olha que palavra, que fé, que coisa interessante.
Esses exemplos são exemplos que nós precisamos seguir. São exemplos que a gente precisa, de vez em quando, olhar para a Bíblia e acrescentar a nossa fé. Porque nós vamos ter que lutar diariamente. Eu vou repetir, o Satanás, ele nos acusa de dia e de noite. Ele procura dar rasteira em nós. Independente disso, nós temos os nossos problemas, como estava dizendo. Se eu trabalho demais, se eu não durmo direito, se eu fico preocupado com o dia de amanhã, com o que está acontecendo com a minha família, com o meu casamento, com meus filhos e tal, o que vai acontecer? Eu vou ter problemas pessoais de saúde, tanto física como emocional. Então, cabe a nós, como cristãos, olhar para a palavra e termos o entendimento de que, olha só, eu li no começo, eu vou repetir, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui no Salmo 127,2, porque eu li agora Isaías 64,4, no Salmo 127,2 está escrito que nós somos abençoados enquanto dormimos. Olha só! Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Olha só. Então, quando, como cristão, como servo de Deus, eu deparo com essa palavra, eu estou descobrindo, entendendo quem é o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa estrutura que é pó, como diz a Bíblia. Ele sabe quais são os nossos sofrimentos. Agora, aqueles que são deles, os que esperam no Senhor, são aqueles que são do Senhor. Não é qualquer um que espera em Deus. Só quem conhece Deus espera em Deus. Então, quem espera em Deus porque conhece Deus, sabe que Deus trabalha por ele. Então, meu irmão, minha irmã, independente até se você é candidato ou não, ou foi candidato, foi eleito ou não eleito, ou trabalha, ou está preocupado com o dia de amanhã pelo que vai pagar ou deixar de pagar. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, por favor, aprendam a esperar em Deus. Confiem nesta palavra, que Deus, enquanto nós dormimos, trabalha por nós. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, cabe a mim, como pastor, dizer para você que a gente corre. Eu não estou dizendo para você virar um preguiçoso, para você ficar aí acomodado, sentado, esperando o corvinho vir trazer comida na tua boca, que isso não vai acontecer. Só porque aconteceu com Elias, não vai acontecer com você, a não ser que Deus tenha um propósito. Elias é uma exceção. Mas a palavra para o ser humano é que comamos trabalhando, ou seja, do suor do nosso rosto é que nós vamos comer, é que nós vamos ser sustentados. Então temos que trabalhar. Mas agora, o Senhor, ao criar o mundo, ele foi muito taxativo, que deveríamos trabalhar em 6 dias e no 7º descansar. Então descanso é algo que o ser humano precisa. Você precisa, eu preciso. Nós precisamos. Então, cabe a nós termos esta visão de Deus, do descanso, inclusive na alma, espiritualmente falando. Então, não perca o sono por qualquer coisa. Durma bem, tenha uma alimentação correta, descanse diariamente, tire um dia de descanso, de preferência o sábado, por incrível que pareça. Se não, descanse um dia. Tenha momentos com a tua família, sabe? Tenha momentos de lazer. Tenha momentos de oração, de buscar o Senhor. Esqueça as coisas da vida. Tenha um momento com Deus. Tire alguns momentos do teu dia para ficar com Deus, para orar, para buscar o Senhor. Aí, o Senhor tem poder de entrar com providência. Jesus foi muito claro. Em Mateus 6, versículos 31 a 34, eu vou ler agora, ele foi muito claro nessa posição.
ele dizia, versículo 31 em diante do capítulo 6 de Mateus: não andeis, pois, inquietos, ansioso, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí Jesus diz, porque essas coisas os gentios procuram. Então é uma coisa normal para o ser humano, mas para quem é crente, para quem serve a Deus, não. Olha o que Jesus fala sobre Deus, sobre o Pai, que eu já li em outros versículos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele vem, mas é o versículo 33, hein? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o comer, o beber, o vestir, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, ou seja, não andeis ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, quando nós confiamos no Senhor e nele esperamos, a Bíblia diz que o Senhor trabalha a nosso favor. Aleluia. Às vezes, é difícil esperar, porque nós somos imediatistas. A gente quer as coisas na hora. Mas nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, tá? Agora, o Senhor Jesus ele falou muito claramente. Ele diz assim: se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então o caminho é este. Eu tenho que ter Jesus e Jesus tem que ter a minha vida. Jesus me pertence e eu pertenço a Jesus. Aí eu vou pedir o que eu preciso e ele vai me dar. Ele vai me responder. Então, é uma questão de fé, de confiança em Deus. É uma questão de mudança de mentalidade. É uma questão de confiança na palavra, que nos diz que é inútil eu ficar correndo e levantando de madrugada. É claro que tem gente que precisa, eu entendo. Mas não é porque você está fazendo isso para ficar um pouquinho mais rico. Não faça isso. Porque tem preocupação com amanhã. Não faça isso. Eu vejo, como pastor, eu dizia isso numa outra igreja que eu fui recentemente, que era uma festa. A gente, como pastor, a gente vai em festas, mas também vai em velório. A gente faz casamento, festa de aniversário, batismo, um monte de coisa. Tudo alegria. Mas também a gente vai em hospital para ver doente, visita casas de doentes, e a gente também faz cultos fúnebres, velórios. É alto e baixo, em alegria e tristeza. E vendo todas essas coisas, assistindo os altos e baixos da vida, a gente vê que tem gente que é ansiosa por tudo, por tudo, por tudo. Tem aquelas pessoas que trabalham, que entram às 7, mas encontraram um emprego longe. Isso é muito comum em São Paulo. O cara mora na Zona Leste e tem que trabalhar no outro ponto da Zona Oeste. Ou mora na Zona Norte, lá no ponto final de Zona Norte, e vai no ponto final da Zona Sul. Tá? O cara atravessa lá da Casa Verde, lá para trás, Jardim São Paulo, para trás ainda, e Mandaqui, Tucuruvi, vai trabalhar em Santo Amaro. Meu pai amado, camarada atravessa o mundo. E dependendo do lugar de Santo Amaro, ainda tem que pegar um trem para ir numa região onde tem empresas, fábricas. O camarada teve um emprego lá. Ele tem que acordar de madrugada, assim. E ele volta para casa. Normalmente ele volta, vai tomar o seu banho, come a sua janta lá e tal, e vai dormir. Né?
Mas tem gente que não precisa disso. Mas levanta de madrugada, vai dormir tarde, porque fica desesperado com o seu comércio, com o seu trabalho, com a sua venda, enfim, é assim. Então, a minha palavra é: se Deus te deu a condição de você ter algo perto de você, que você não precisa acordar tão de madrugada, que você pode chegar mais cedo em casa, que você pode ter um tempo com Deus, não perca isso. Priorize as coisas do Senhor primeiro, sabe? Porque eu vejo por aí, voltando aos velórios, que muitas vezes ao redor do defunto, do morto, eu via filhos brigando por causa da herança. Camarada trabalhou, aí quando ele ia desfrutar alguma coisa, ficou doente. Alguns entram no Alzheimer, não lembra de mais nada. É jogado num canto, alguém que vai administrar os bens dele. Eu não estou dizendo, vou repetir, para você ficar parado no tempo e no espaço, sem investir, sem trabalhar, ter lucros e vencer. Não. Temos que trabalhar. Mas você não tem que ser escravo do dinheiro. Você não tem que ser escravo da tua ambição, dos teus desejos carnais. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, comer, beber, serão acrescentadas. A prosperidade é algo que se cumpre na nossa vida quando nós cumprimos princípios. Sabe? Princípios não é só de ofertar, de dizimar, de primiciar. Tem outros princípios também. Esses são básicos, tá? Que vão gerar a minha prosperidade. Mas a minha vida com Deus, a minha vida de fé, a minha vida de santidade, uma vida correta, santa. Então é uma junção. Eu sou bom, eu sou santo, eu sou correto, eu tenho vida com Deus, eu cumpri princípios, eu vou ser próspero, não tem erro. Então, cabe a mim entender isso. Deus trabalha por mim. Então, não ande mais ansioso. Por favor, para com isso. Busque a Deus. Tá? Tem gente que não é só ansiosa, ele valoriza o que tem. Então ele deixa de ir ao culto para curtir o seu sítio. Ele deixa de ir ao culto, de fazer um trabalho para Deus, de evangelizar, de estar presente a uma escola bíblica, porque ele quer dormir, porque o que ele se matou durante a semana, ele tem que dormir no domingo, porque não trabalha. Então ele tem que dormir ou ficar lambendo o carro que ele comprou, lavando, encerando. Tem camarada que dorme com o carro em vez de dormir com a esposa, de tanto que ele ama o carro e não a mulher. É esse ponto que se chega. Então tá na hora de você dar um basta a isso, porque tudo isso passa. Isso vai passar, diz a Bíblia. E eu vejo que todos aqueles que a gente, nos cultos fúnebres, oramos, e a gente fala da palavra tal, e eles vão pro buraquinho lá do cemitério, que a terra vem por cima, né? E alguns são cremados ainda, né? Ainda tá com fogo o cara vira pó, já de cara. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: independente de que você é enterrado ou cremado, é o seguinte: ninguém leva a conta bancária, ninguém leva o carro, ninguém leva o sítio, ninguém leva a casa de praia, ninguém. Fica tudo por aqui. Aí fica a briga entre os descendentes, que também vão torrar tudo, de um jeito ou de outro. E se forem morrendo, vão outros lutar por esses bens. É complicado, é complicado. É o que diz Jó, né? Vim ao mundo nu, ao pó eu voltarei nu, ao Senhor eu voltarei nu. Ai, meu Pai. Então, querido, a palavra dessa live, ou dessa gravação, como queira, ou desse culto, como você deseja, essa palavra é: espere em Deus. Entrega a tua vida a Deus. Jesus Cristo sabe o que você precisa. Ele quer que você viva mais e bem, que você coma bem, descanse, que você também tenha momentos de seriedade quanto à vida com Deus, a servi-lo, a ganhar almas, a ter uma vida correta diante dele, cumprindo princípios. Hoje é o momento para você pensar.
Não vale a pena essas correrias. Não vale a pena. Também não seja, repito, um desregrado. Ganha e joga tudo fora. Não. Temos que ser corretos. O Senhor Jesus falou que se eu for construir algo, eu tenho que planejar para eu não passar vergonha. Planeja a tua vida. Sabe? Algumas coisas eu tenho feito na minha vida ultimamente. Alguns tempos para cá. Primeiro, eu tenho sido assim muito correto no sentido de estar buscando meu descanso, de estar com a minha família, de cumprir princípios e, acima de tudo, que é o mais importante que eu deixei por último, eu hoje tenho controle. Eu faço um mapa, eu projeto as minhas entradas financeiras e as minhas saídas. Eu cumpro rigorosamente. Eu nunca na minha vida, eu não conseguia isso, por falta de algumas coisas, de pagar minhas contas em dia. Hoje, além de pagar em dia, eu pago antecipadamente. Se uma coisa vence daqui 1 dia, 2 dias, já estão pagas. Já estou fazendo isso. Porque eu faço um planejamento, sabe? O planejamento é algo importante. Mas também, quando eu quero comer minha pizza, que eu quero dar uma volta, que eu quero tomar o meu sorvete, não tem erro. Vou fazer. De vez em quando agora a gente vai até no rodízio. Vou. Não tem problema. Não faço nada além. Algumas coisas que são importantes para eu viver, sim, senhor, faço mesmo. Não passo vontades. Porém, todavia, contudo, com responsabilidade, sem eu ter que ficar correndo que nem maluco para cobrir contas, cobrir cheque, cartão. Não faça isso. Aí sim a gente perde o sono e tudo mais. O detalhe é, espere em Deus. Busque sabedoria do Senhor. Busque o controle do Espírito Santo. Busque a palavra. Ela vai te conduzir a um momento correto. Querido, querida que está me vendo, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, da tua casa, do teu futuro. Porque não adianta nada eu correr, nadar e morrer na praia. Não. Vamos gozar dos benefícios aqui na terra, que o Senhor nos garante, que seríamos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nos céus, ganhando aquela coroa da vitória, porque fomos fiéis aqui na terra. Fiéis ao Senhor, fiéis à palavra. Que Deus possa te dar esse conhecimento e esta sabedoria, e que a ansiedade, que a correria da vida fuja da tua vida, e que você viva o melhor do Senhor nesse tempo tão corrido, nesse tempo tão cheio de coisas. Mas você é diferente e especial, porque nós temos o Espírito Santo, eu e você. Somos diferentes porque o Espírito Santo habita em nós, e o nome de Jesus é a nossa bandeira, que nos levará à vitória. Jesus em breve está chegando, está voltando para nos levar às mansões celestiais. É isso que nós esperamos. É nisso que projetamos o nosso futuro, a vida eterna. Mas enquanto ele não volta, vivamos o melhor dessa terra. Comamos o melhor aqui, porque o Senhor disse que não teríamos nenhuma necessidade, que ele supriria todas, muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Amém? Então vamos orar juntos. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra tem, de fato, a resposta para tudo. Senhor, a este ou a esta que estão tendo uma vida miserável, porque correr, não dormir direito, estar enfermo emocionalmente, por causa da ansiedade, por causa até mesmo de depressão, oriundos dessa ansiedade, não vale a pena, Senhor. Então repreenda todo o mal e traga paz aos corações que agora estão me assistindo.
Ô Espírito Santo, trabalha. O Senhor tem poder de renovar esta fé, da visualização da tua palavra, desse conceito, enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós, que o Senhor trabalha por aqueles que esperam no Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Então todos aqui que estão comigo em oração, que esperam no Senhor, se estão enfermos, sejam curados agora. Que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Que todo mal seja dissipado em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas caia por terra em termos de enfermidade, seja ela física ou espiritual ou na alma. Da mesma forma, ó Deus, eu quero repreender todo problema interno, falta de paz, agonias, tristezas, angústias, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. E que as pessoas tenham paz dentro do seu íntimo, porque o Senhor vai e cura através da palavra até a divisão da alma e do espírito. Ó Santo Deus e maravilhoso Senhor, transforma as mentes das pessoas, que essas pessoas possam compreender que o melhor é esperar no Senhor, trabalharmos sim, termos atitude, mas esperarmos no Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, da Tua glória, com cura, libertação, transformação e salvação de almas, para a glória do Senhor. Desde agora e para todo sempre. Amém. Encerro essa palavra dizendo, verdadeiramente, para a glória do Senhor, que você precisa ter atitude. Tenha, mas espera no Senhor. Amém? Tendo atitude esperando no Senhor, Deus proverá na tua vida, para a glória do Senhor. Outra coisa, se você está me assistindo e não tem Jesus, esse é o momento. Não é religião, não é igreja, não é padre, não é pastor, não é sacerdote. Só Jesus salva, através da sua palavra. Receba-o como Salvador. Ele tem poder de mudar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima. Boa semana. Fique na paz, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam em todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Shalom. Beijos no coração.